Tirania de Aço capítulo 1016 As provações de Odin parte ele apesar de estar localizado nos desertos congelados da Islândia durante o inverno. Berengário não sentiu o menor frio. Na verdade, ele se sentia vestido demais neste paraíso escondido. O líder da tribo de Paras que ainda seguia as tradições de seus ancestrais foi rápido em conduzir o Kaiser para o interior da aldeia. Ele não hesitou em se apresentar ao homem que havia sido convidado pelos deuses. Meu nome é Ulfgar, filho de Olaf. Meu povo vive aqui há séculos, livre da perseguição aos cristãos. Os deuses nos fornecem santuário e, em troca, nós os adoramos de todo o coração. Esta é a primeira vez em toda a nossa história de reclusão que um forasteiro como você tem permissão para entrar. Normalmente a barreira ceifaria a vida de qualquer intruso, mas Odin nos avisou sobre sua chegada e os preparativos que precisam ser feitos. Quando Berengar ouviu isso, ele imediatamente ficou confuso. Se nenhum forasteiro jamais tivesse entrado nessas terras, então como se poderia ter surgido? Obviamente, sua mãe estava escondida neste santuário, mas seu pai era aquele bastardo Erik, Lorde de Reykjavik. Com isso em mente, ele foi rápido em perguntar sobre o passado da garota. Se nenhum forasteiro entrou nessas terras, então como Sif nasceu? Tanto quanto o sei, o pai dela é um forasteiro. Um olhar sombrio apareceu no rosto do homem enquanto seu olhar se voltava para a adolescente que estava se reconectando com sua mãe. Ele balançou a cabeça e suspirou antes de se recusar a responder a pergunta. Essa é uma pergunta que a mãe da garota deve responder. Não cabe a mim dizer. Venha, temos muito o que fazer e pouco tempo para fazê-lo. Há 3 provas pelas quais você deve passar antes de entrar nos portões de Valhalla. Embora você tenha provado ser o maior conquistador do mundo, suas habilidades como guerreiro estão faltando. As sobrancelhas de Berengar imediatamente franziram ao ouvir essas palavras. Ele lançou um intenso olhar para Ulfgar enquanto questionava o que o homem queria dizer. São palavras de Odin? Se eu não sou um guerreiro digno de Valhalla, então quem é? Lutei em mais batalhas do que qualquer homem nesta tribo e sempre saí vitorioso. Ulfgar não se ofendeu com a declaração de Berengar e, em vez disso, zombou incrédulo enquanto corrigia rapidamente o homem em seus delírios. Ah, claro, você lutou muitas batalhas, algumas delas até participou nas linhas de frente. Mas com cada grande feito de glória que você conquistou em combate pessoal, você o fez superando seus rivais com tecnologia superior, ou a ajuda de seus aliados. Não é sua vontade de lutar que é questionável, mas sua própria força pessoal. Odin estabeleceu 3 testes de combate, aqueles que você deve superar apenas com sua própria habilidade. Só então você entrará pelos portões de Valhalla. Não se engane, esses são feitos excepcionais, aqueles que até mesmo o berserker mais endurecido provavelmente não conseguirá alcançar. Você deve se preparar para a possibilidade da morte. No entanto, os deuses não são cruéis. Eles lhe deram a chance de lutar. Siga-me e veremos você renascer como um homem como nenhum outro que veio antes de você. Berengar não entendeu o que Ulfgar quis dizer com isso, mas de bom grado seguiu o homem até uma misteriosa piscina de água fervente. Havia várias donzelas nuas ajoelhadas na piscina, entre as quais uma mulher adornada com penas e ossos, que Berengar só podia supor ser algum tipo de vidente. Justo quando estava prestes a perguntar a Ulfgar o que estava acontecendo, o homem falou por conta própria. Como eu disse antes, os deuses deram a você uma chance de lutar e escolheram abençoá-lo com um ritual. Você limpará seu corpo e mente de todas as impurezas aqui nesta piscina. Depois de fazer isso, venha me encontrar em aldeia abaixo e eu vou levá-lo para o primeiro julgamento. Embora Berengário estivesse confuso com o que Ulfgar queria dizer, não se incomodou em rejeitar a oferta e, em vez disso, despiu-se antes de entrar na piscina mística, onde imediatamente sentiu como se cada fibra de seu ser estivesse sendo acalmada pela água mágica. Uma vez submersos do pescoço para baixo, os assistentes da vidente começaram a enviar mensagens a cada centímetro do corpo de Berengar com a água mágica, assegurando-se de que ela penetrasse completamente em seus poros.
Eles não ousaram desperdiçar um único mililitro da valiosa substância. Como alguém que sempre se manteve em ótima forma, Berengário se orgulhava de seu corpo e do que ele era capaz. No entanto, como homem mortal, havia barreiras naturais que o impediam de se tornar algo mais. Nesta piscina, as impurezas físicas que existiam no corpo de Berengário foram derretidas, criando a forma humana perfeita. Embora tenha sido apenas depois que a vidente mergulhou a cabeça sob a superfície da água mágica e entoou seu ritual, Berengar sentiu sua mente inundada pela mesma energia mística. Quando Berengário finalmente ressurgiu, ele nasceu de novo. Embora ele não tenha se tornado sobre-humano, ele se tornou o ápice do que um humano pode alcançar tanto no corpo quanto na mente. Uma bênção dos deuses, para garantir que seu corpo suportaria as provações que viriam. Depois de sair da piscina, Berengário olhou para trás em seu reflexo e notou que sua pele estava mais macia, seus traços já bonitos haviam melhorado e sua idade parecia ter diminuído para seus 20 e poucos anos. As cicatrizes que ele ganhou na guerra haviam desaparecido e quaisquer manchas que anteriormente marcavam sua carne haviam desaparecido. Talvez, o mais notável de tudo, foi o fato de o olho de Horus ter sido ejetado com força de seu crânio e, em seu lugar, um novo olho de safira, como aquele com o qual ele havia nascido, apareceu. Berengar rapidamente se meteu na piscina para recuperar seu artefato divino, onde ficou incrédulo por algum tempo. No momento, ele era completamente incapaz de entender a transformação que seu corpo havia sofrido. Berengário estava prestes a perguntar à vidente o que ela havia feito com ele quando a mulher falou por conta própria. Agora você atingiu os limites absolutos do corpo e da mente humanos. Use este presente com sabedoria, pois só posso conduzir tal ritual uma vez na minha vida. Rezo por sua segurança nas próximas provações. Seria uma pena se tal uma bênção fosse desperdiçada. Embora Berengário pudesse sentir a diferença em cada fibra de seu ser, como se um grande peso tivesse sido tirado de seus ombros, ouvir isso falado pela vidente realmente confundiu sua mente. Ele só conseguia pensar que os deuses da Germânia deviam ter algo grande reservado para ele para abençoá-lo com um benefício tão poderoso. Depois do banho na piscina mística, traziam para Berengário umas calças de lã, e nada mais. Apesar da falta de traje, ele não questionou e se adornou com a peça de roupa antes de reagrupar o Ulfgar, que o conduziu ao primeiro julgamento. Quando Berengário chegou ao campo de provas, quase cagou nas calças. A tribo inteira se reuniu para testemunhar esse evento, e o homem só podia olhar como um idiota para o que era apresentado diante dele. Ele pode ter acabado de atingir o auge da condição humana, mas o que o esperava na cova abaixo era um monstruoso urso polar, que era grande mesmo para os padrões de sua própria espécie. Um olhar de choque apareceu nos olhos de Berengário enquanto ele olhava freneticamente para Ulfgar, que estava sorrindo de sua miséria. Antes mesmo que o Kaiser pudesse falar, o chefe caiu na gargalhada antes de empurrar Berengar para dentro da cova. Mate o urso com sua nova força, ou morra tentando. Siva olhou para Ulfgar como se o homem tivesse enlouquecido, antes de desviar o olhar para a figura de seu benfeitor, que assumiu uma postura de luta enquanto circulava a besta que jazia no fosso abaixo. Mesmo que Berengário tivesse atingido o auge da habilidade humana, lutar com um urso polar com nada além de sua própria força, só poderia ser descrito como suicídio. Apesar da terrível situação em que se encontrava, não havia um pingo de emoção no rosto excepcionalmente bonito de Berengário. Em vez disso, ele continuou a circundar a besta, procurando uma oportunidade de vencê-la. O menor erro, sem dúvida, resultaria em sua morte e, no entanto, havia um intenso desejo de sobrevivência emanando de seus olhos incompatíveis. Não mais contente com a dança, a besta avançou de forma imprudente, em uma tentativa de espancar seu oponente até a morte. As garras da criatura escaparam por pouco do pescoço de Berengário, enquanto ela deslizava para o lado e batia a cabeça na parede de pedra, que separava o poço daqueles que estavam acima dele. Como se os seus tivessem apresentado a ele esta oportunidade,
Berengário rangeu os dentes e rugiu como se ele próprio fosse um urso antes de atacar seu oponente e colocar a besta em uma chave de braço, onde ele começou a usar sua força recém-descoberta e alavancar para baixar o poderoso atire no chão e sufoque a criatura com um estrangulamento conhecido como Darcy. A besta tentou se livrar das garras de Berengário e até infligiu vários golpes severos no corpo do homem, mas devido à posição estranha em que se encontrava e ao peso de seu oponente em seu pescoço, só poderia dar uma última luta, antes que sua consciência desaparecesse. Assim que o enorme urso polar desmaiou, Berengar colocou a besta em uma chave de braço traseira antes de quebrar seu pescoço com sua força esmagadora. Ele mal podia acreditar o quão forte ele havia se tornado. Embora ele reconhecesse que se a criatura não tivesse batido a cabeça na pedra e se atordoado, ele provavelmente seria um homem morto agora. Com a morte da criatura, a multidão rugiu de excitação ao pular na cova e começar a esfolar a fera. Sua pele seria transformada em uma capa, uma para Berengar usar, simbolizando sua ascensão ao status de berserker. Wulfgar assentiu com aprovação e anunciou o fim do primeiro julgamento. Berengar Segardisson, você passou no primeiro teste. Embora tenha tido sorte ao derrotar a besta, você ainda conseguiu sua vitória usando apenas sua própria força. Eu lhe garanto, o próximo teste será muito mais perigoso. Então prepare-se. Berengário suspirou pesadamente e olhou para sua carne ensanguentada, com uma pitada de arrependimento em seus olhos. Se ele soubesse que uma série tão perigosa de testes o esperava, ele poderia ter pensado duas vezes antes de tentar se encontrar com Odin. No entanto, depois de chegar tão longe, não havia como desistir, mesmo que isso significasse sua morte. Tirania de Aço capítulo 1017 avançando enquanto Berengar estava passando pelas provas de Odin em um canto distante do mundo. Lind estava conduzindo suas próprias operações na pátria. Depois de saber sobre a morte de sua família adotiva, Minha concordou em se tornar uma agente da inteligência imperial alemã. Atualmente, a princesa Joseon estava passando por um treinamento rigoroso nas artes de espionagem e assassinato. Sob a tutela de um agente, Friedrich Ziegler, Minha aprendeu rapidamente como ser o espião perfeito. Com o passar do tempo e a impaciência da imperatriz japonesa com o retorno de seu bichinho de estimação, um romance começou a florescer entre o interrogador alemão e sua cativa coreana. Uma situação que foi monitorada de perto e orquestrada pelas mãos de Lind. Atualmente, a diretora de inteligência estava sentada em seu escritório, supervisionando um relatório escrito pelo agente em questão que continuava treinando seu mais novo recruta. Com um leve sorriso no rosto impecável, Lind respondeu esta informação com um aceno de cabeça satisfatório. Bom, parece que tudo está indo como planejado. O único problema que tenho agora é ganhar mais tempo. A imperatriz Tamihiro está ficando bastante impaciente com a questão da libertação de Minha. Mais tempo, e acredito que ela começará a esperar nosso plano. Devo admitir, a imperatriz japonesa é uma mulher muito inteligente, porém ela é muito imprudente para dizer o mínimo. Não posso deixar de questionar muitas de suas decisões desde que assumiu o poder em sua terra natal. O que você acha, Emma? Minha está pronto para começar a operação? A vice-diretora da inteligência imperial alemã estava bebendo uma garrafa térmica cheia de café quando ouviu a pergunta de seu superior. Ela foi rápida em dar uma olhada nas informações antes de dar sua opinião sobre o assunto. Em relação à espionagem, a princesa Joseon aprendeu tanto quanto precisa para completar a tarefa. No entanto, seria perigoso para mim se a enviássemos para o Japão agora antes que seu treinamento fosse totalmente concluído. Itomihiro é muitas coisas, mas confiável não é uma delas. A cadela está paranoica e, no momento em que seus planos vazarem para sua rival, ela saberá que alguém próximo a ela cometeu uma grave traição. Será apenas uma questão de tempo até ela descobrir que Minha é o responsável e, quando isso acontecer, perderemos um de nossos maiores trunfos nesta Guerra Fria. Lind acenou com a cabeça em concordância com esta avaliação e suspirou pesadamente enquanto se recostava na cadeira e olhava para os documentos em suas mãos.
Em momentos como esse, enquanto o marido estava fora, ela costumava se dedicar ao trabalho como um mecanismo de enfrentamento. No passado, ela havia tentado orar pela segurança do homem, mas depois de saber da existência do sobrenatural, a mulher não tinha mais fé na religião. Pois qualquer que seja o Deus abraâmico, ele não era todo-poderoso e onisciente, como os cristãos sempre afirmaram. Emma percebeu que seu chefe estava distraído e tentou animar a mulher. Lindy, você sabe qual é a sua pior característica? Excesso de preocupação. Tenho certeza de que Berengar está bem. Quantas vezes ele encontrou um sobrenatural antes? E quantas vezes ele voltou inteiro para seus braços amorosos? O homem não é burro, não corre riscos desnecessários, ainda mais pela aprovação de um bando de antigos deuses pagãos. Ele vai ficar bem, ele sempre está. Quando foi a última vez que o homem fez algo desnecessariamente estúpido que colocou sua própria vida em risco? O sentimento que Emma expressou foi muito apreciado por Lindy, que exibia um sorriso amargo enquanto tentava afastar as preocupações de sua mente. Claro, se ela soubesse que neste exato momento, Berengar estava lutando contra um urso polar em uma luta até a morte, ela ficaria furiosa com a estupidez de seu homem. Felizmente, ela não tinha como saber de tal coisa e, assim, sua mente foi capaz de se acalmar depois de algumas respirações profundas. No passado, Emma não conseguia entender tais preocupações. No entanto, depois de entrar em um relacionamento com um homem por quem ela se importava profundamente, ela também ficaria nervosa se seu homem saísse em uma expedição a um deserto gelado por um motivo tão louco quanto interagindo com uma antiga divindade pagã. Como vice-diretor da inteligência imperial alemã, Emma era um dos poucos indivíduos neste mundo que estava ciente de seus elementos sobrenaturais ocultos. Um segredo que ela não ousava compartilhar com ninguém por medo de ser rotulada como louca. Depois de ficar sentada em silêncio por algum tempo, Lindsay suspirou pesadamente, antes de voltar sua atenção para assuntos importantes. Vou dar a Friedrich um mês para completar o treinamento de Minha. Se eles não terminarem, então, teremos que começar a operação de qualquer maneira. Estou começando a ficar sem desculpas para dar à imperatriz japonesa que ela vai acreditar. Emma acenou com a cabeça em compreensão e concordou com a avaliação. Eu entendo. Vou deixar Friedrich saber de sua decisão. Espero que aquele menino louco e bonito possa se recompor até lá. Há mais alguma coisa que você precise antes de eu partir? Lindy pensou por um momento, antes de balançar a cabeça. Ela tinha tudo o que precisava no momento e não iria mais atrasar seu vice-diretor. Você está demitido. Com isso dito, Emma baixou a cabeça antes de sair do escritório de seu superior, deixando Lindy sozinha com sua miríade de preocupações. Itumi estava sentada em sua mesa, enquanto olhava para um mapa do mundo conhecido que seus agentes haviam recuperado dos mercados de Anandpur. Embora a Alemanha tivesse praticamente mapeado o mundo inteiro, eles usaram oficialmente mapas que excluíam suas colônias como meio de contra-inteligência. Afinal, Berengário não queria que o mundo soubesse quão grande era o novo mundo, ou quanto dele ele já havia estabelecido. Ainda assim, enquanto Itami olhava para este mapa, ela só conseguia sentir uma intensa ansiedade. Tanta coisa mudou neste mundo, desde aquele a que ela estava acostumada. Na verdade, a imperatriz japonesa não sabia quanto disso era resultado do efeito borboleta causado pelas ações de Berengar, e quanto já existia antes de sua reencarnação neste mundo. O que ela sabia era que a Europa estava toda errada. Berengar fez o que todos os outros falharam em fazer em sua vida anterior, que foi unir os falantes de alemão do mundo em um único e coeso império, no qual sua dinastia se assentou como os governantes finais. De lá, ele forçou toda a Europa e o Oriente Médio a se ajoelhar diante dele, como hegemon supremo do mundo ocidental. Em contraste, Itomi colocou todo o Japão sob seu domínio, mas lutou para estabelecer um império internacional. Se Berengar não existisse neste mundo, talvez ela tivesse escolhido um caminho diferente para ganhar hegemonia sobre o leste. No entanto, a percepção de que outra pessoa como ela está a oeste está construindo um império.
Isso fez com que a jovem entrasse em pânico e tomasse muitas decisões tolas. Ela construíra um império sobre areia movediça, enquanto Berengar construíra o seu sobre rocha sólida. Não importa como Itami olhasse para a situação geopolítica, ela havia sido superada. Se seu rival saísse vitorioso na próxima guerra, era muito provável que seu reiche realmente durasse 1000 anos. Enquanto isso, o império de Itami estava a um passo do colapso total. Embora ela se sentasse no trono, aqueles abaixo dela apenas toleravam seu reinado porque ainda era útil para seus propósitos. Não importa o quanto ela possa se arrepender de suas escolhas na vida, Itami só tinha um movimento para jogar, e isso era continuar seu curso a todo vapor. Com um suspiro pesado, ela deu uma mordida em uma barra de chocolate importada do Reishi. Seja nesta vida, seja no passado, a jovem gostava do sabor do chocolate, uma guloseima que ajudava a acalmar as suas preocupações. Enquanto mastigava essa guloseima, Itami olhou para o retrato de Berengário pendurado em seu quarto e de repente interrompeu suas ações. Só agora ela percebeu o que estava fazendo. Seus olhos se moviam entre a pintura do imperador da Alemanha e o rótulo de sua barra de chocolate, que estava claramente escrito em alemão. Um profundo sentimento de vergonha dominou Itami quando ela percebeu que estava dando a seu inimigo exatamente o que ele queria. Sua primeira reação foi jogar a barra de chocolate na direção do retrato. Quando o chocolate caiu, abriu um buraco no belo rosto de Berengário, o que fez Itami gritar de agonia enquanto corria em direção à pintura. Oh, não! O que eu fiz? Lágrimas escorriam dos olhos vermelhos sangue da Itami enquanto ela contemplava o dano que havia causado. No final, ela pegou a barra de chocolate mais uma vez e tremeu enquanto comia o que restava, como se fosse uma espécie de drogada, incapaz de se impedir de injetar heroína nas veias, apesar de querer apenas ficar sóbria. Tendo terminado a guloseima e jogado fora o invólucro de vergonha, Itami subiu em sua cama e se aconchegou em seu travesseiro Julian enquanto chorava até dormir. Ela estava completamente e totalmente cansada da política. Ela esperava que, quando acordasse na manhã seguinte, não fosse neste luxuoso palácio, mas em sua antiga cama em West Point, onde poderia encontrar Julian na biblioteca mais uma vez. Infelizmente, os desejos raramente eram concedidos. Tirania de Aço capítulo 1018 Berengário, o berserqueiro sol começou a se pôr sobre o canto oculto do mundo onde Berengar se viu como hóspede de um clã há muito esquecido. Tendo completado a primeira de suas provações, uma grande festa foi preparada para o Kaiser em comemoração à sua vitória na competição. Berengar sentou-se perto de uma fogueira com um chifre de drumel em uma mão e duas belezas locais agarradas a cada um de seus braços enquanto ele falava de suas conquistas anteriores. A atenção total das duas jovens estava voltada para o homem bonito e suas histórias maravilhosas. Eu não devia ter mais de 20 anos quando matei meu primeiro homem. Veja, meu irmão enviou assassinos atrás de mim, em uma de suas muitas tentativas de reivindicar minha posição de direito como herdeiro das terras e títulos de nosso pai. Esses bastardos pensaram eles me emboscariam nas montanhas durante uma viagem de caça, mas veja, eu sabia que eles estavam vindo. Então, no meio da noite, enquanto meu grupo dormia, peguei meu rifle e caminhei pelas colinas, finalmente entrando em uma clareira arborizada. Enquanto caminhava silenciosamente pelo matagal, acidentalmente tropecei em um dos assassinos que estava se aliviando. Naturalmente, ao nos depararmos com um homem que queria me matar, nós dois brigamos para ver quem se armaria primeiro. Felizmente, naquela noite eu era o homem mais rápido, pois prendi rapidamente minha baioneta e enfiei a lâmina na garganta do homem antes que ele pudesse pedir ajuda a seus camaradas. Pouco depois, subi em uma colina acima e atirei nos assassinos restantes. Matei um total de 4 homens naquela noite e, ao fazer isso, ganhei evidências críticas dos crimes de meu irmão. Mais tarde, pude usar essas evidências para banir a pequena vadia de minha família e de suas propriedades. Claro, o bastardo voltou algum tempo depois em busca de vingança e, no calor da batalha, eu o matei. É engraçado,
Se meu irmão tivesse escolhido me apoiar, em vez de usurpar meu direito de primogenitura, ele estaria vivendo uma vida de luxo e felicidade inimagináveis agora. Berengar perdeu-se em pensamentos durante vários momentos depois de contar esta história. Fazia muitos anos desde a última vez que ele pensou em Lambert, e como as coisas poderiam ter sido se o menino não fosse um idiota tão intrigante. Olhando para o passado mais de uma década após o fato, ele não pôde deixar de pensar que, se tivesse reencarnado neste mundo alguns anos antes, poderia ter evitado um destino tão cruel. Inadvertidamente, ao fitar o fogo enquanto permanecia em completo silêncio por vários momentos, Berengário encantou ainda mais as duas jovens que estavam sentadas em seus braços. Eles queriam saber mais sobre a vida desse misterioso hóspede e como ele havia percorrido desde o coração da Europa até esse vale isolado. Silva observou a cena de seus dois primos mais velhos olhando para Berengar com olhos brilhantes e se sentiu envergonhada por eles. Era quase como se as duas jovens conhecessem um homem pela primeira vez em suas vidas. Quando a mãe da menina viu isso, ela riu antes de provocar a filha. Um pouco de ciúmes, não é? Um leve bufo escapou das narinas de Silva enquanto ela balançava a cabeça e rejeitava a própria ideia. Como se... O homem tem praticamente idade para ser meu pai. Essa observação só fez a mãe de Silva rir ainda mais, um ato que fez a jovem fazer beicinho. Quanto a Berengário, continuou a desfrutar da companhia das duas jovens por mais algum tempo antes de servirem a comida. Embora a comida fosse insípida, Berengário não se importou. Ele estava prestes a cavar quando o chefe do clã se levantou e fez um brinde. Para Berengar Segardisson, que ele complete sua segunda prova amanhã, com a mesma habilidade e fervor de hoje. Todo o clã, junto com a companhia de fuzileiros navais que escoltaram Berengar até este local, levantaram seus chifres de hidromel e entoaram o brinde de volta ao chefe. Para Berengário. Berengar há muito se acostumou a ser o centro das atenções e foi o primeiro a beber o hidromel. Depois de fazer isso, ele comeu a renaçada e apreciou o sabor saboroso. Em pouco tempo a refeição foi concluída, e a mesma vidente que havia banhado Berengário na piscina de água mágica deu um passo à frente. Como antes, um cocar feito de crânio de urena e penas de corvo obscurecia o topo de seu rosto. Quando Berengar notou a aproximação da vidente, sentiu-se como ao encontrar outros seres sobrenaturais. Embora a vidente fosse humana, ela se interessou por ser, o que deixou uma energia mística ao redor da mulher. Algo que Berengar foi capaz de pegar facilmente. Havia um manto de pele branca, com a cabeça de um urso polar nas mãos da mulher, quando ela o trouxe para frente e o colocou sobre o crânio de Berengar. As patas dianteiras da besta, enroladas no peito de Berengar, e poderia ser amarrado em um nó, ou preso com um broche para prender firmemente a capa na cabeça do usuário. Berengar ficou um pouco surpreso com isso, mas sentiu o espírito e as características do urso dominando. Ele olhou para a vidente em estado de choque, onde um leve sorriso surgiu em seu rosto estranhamente bonito. Esta pele contém o ano do urso polar que você matou. Precisei de algum esforço da minha parte para acalmar o espírito da fera, mas agora você incorporará o poder e o espírito do urso quando usar esta capa. Em nome de nosso clã, eu proclamo você, Berengário, o Berserker. Na verdade, Berengar sabia muito pouco das tradições e crenças nórdicas. Ele não tinha ideia do que era Amo, mas podia sentir o poder do urso fluindo através dele. Qualquer magia que a vidente tivesse realizado era tão real quanto qualquer outra coisa neste mundo. Ele só podia acenar com a cabeça em aceitação deste presente enquanto continuava a se afogar com o hidromel. Assim, Berengário continuou a festejar e encantar as mulheres do clã, com histórias de conflitos e vitórias passadas. No final da noite, quase todas as mulheres e meninas da aldeia queriam que o homem as levasse para a cama. No entanto, ele permaneceu casto, afinal, já teve dramas demais com mulheres em sua vida, e a última coisa que precisava era acrescentar mais uma lista. Por fim, Berengar entrou na maloca que lhe foi fornecida e adormeceu perto do fogo, sem perceber que estava dormindo na casa que pertencia a Silva e sua mãe. Depois de apenas um par de horas,
Berengário acordou, com a necessidade de se aliviar, onde saiu para a calada da noite e tratou dos negócios. Após retornar de sua pequena aventura, ele notou-se dormindo, com a cabeça no colo de sua mãe, que parecia estar alerta para sua chegada. Uma expressão estranha apareceu no rosto de Berengário, ao perceber que tinha dormido na casa desta mulher, sem prestar as devidas homenagens, e assim sentou-se junto ao fogo e pediu desculpas. Minhas desculpas. Eu estava tão bêbado que não percebi de quem era a casa em que estava dormindo. Curiosamente, já me sinto sóbrio, com apenas algumas horas de sono. Devo agradecer sua hospitalidade, embora não tenha ter sido o melhor dos convidados. Um sorriso gentil surgiu no rosto da mulher. Foi só agora que Berengário percebeu que ela tinha mais ou menos a idade dele, talvez até mais jovem. Apesar disso, sua beleza era de uma mulher mais jovem. Como se a idade ainda não a tivesse afetado de verdade. Ela acenou com a cabeça em compreensão antes de assegurar a Berengar que ele não havia feito nada de errado. Não há necessidade. Você passou por um desafio difícil hoje e terá um tempo ainda mais precário amanhã. Entendo a necessidade de comemorar uma grande vitória. No entanto, se você está se perguntando por que se sente sóbrio tão rapidamente depois de beber mais do que o seu preenchimento, provavelmente tem a ver com o ritual pelo qual você passou. Já se passaram muitos anos desde que os deuses abençoaram um membro de nosso clã com tal presente, mas ouvi dizer que tais indivíduos são capazes de comer e beber mais do que antes, sem sofrer efeitos nocivos, como ganho de peso ou ressaca. Portanto, não é nada incomum, dadas as circunstâncias. Quanto mais Berengar aprendia sobre suas novas habilidades, mais impressionado ficava. Por alguma razão, ele se lembrou de sua curiosidade anterior e se sentiu compelido a perguntar à mulher sobre ela e sua filha. Posso te perguntar uma pergunta pessoal? A mulher sabia exatamente o que Berengário queria saber e foi rápida em interrompê-lo. Você ainda não me perguntou meu nome, e ainda quer saber os detalhes sobre como minha filha nasceu? Você não tem vergonha? Havia uma clara intenção de provocação nas palavras da mulher. Especialmente quando Berengário olhou para seu rosto bonito e viu a expressão despreocupada que ela usava. Quando ele estava prestes a se desculpar e perguntar o nome da mulher, ela se ofereceu. É Brynhilde, a propósito. Isso fez Berengário rir enquanto fazia uma piada sobre o nome da mulher. Você quer dizer como a Valquíria? Brynhilde simplesmente sorriu e acenou com a cabeça antes de continuar sua história. Está correto, no entanto. Se você deseja saber a origem do nascimento de minha filha, é melhor deixar essa história para depois de terminar suas provações. Supondo que você sobreviva a elas, é isso. Uma expressão fingida de ofensa apareceu no belo rosto de Berengário enquanto ele contava outra piada com a mulher, como se fossem velhos amigos. O que você quer dizer com seu sobreviver a eles? Obviamente, vou sobreviver. É o que eu faço de melhor. Essa resposta alegre fez a mulher rir. Ela sabia o quão severas seriam as provações de Berengário, mas o homem não parecia nem um pouco preocupado, mesmo depois de lutar com um urso polar. Apesar de suas reservas iniciais, Brynhilde inconscientemente se viu apaixonada pelo charme do homem, como todas as outras mulheres da vila. Claro, ela sabia por que isso acontecia. Não só a aparência de Berengário melhorou com o ritual, mas também seu carisma. Tanto que apesar de conhecer essa realidade, Brynhilde não conseguia tirar os olhos do homem, como se fosse uma estrela cadente, que desapareceria no momento seguinte, deixando-a boquiaberta. Percebendo a atmosfera que se formava em torno dele e dessa mulher que ele mal conhecia, Berengar decidiu que agora era a hora de desistir antes que acabasse cometendo um grande erro. Ele desejou boa noite a Brynhilde, antes de pular em um colchão de palha próximo enquanto se enrolava em sua nova capa de pele. Deixando a mulher do outro lado da sala, encarando seu eu adormecido com uma pitada de arrependimento em seus olhos. Quando amanhecesse no dia seguinte, Berengário enfrentaria sua segunda prova, uma que o desafiaria mental, física e espiritualmente.
Tirania de Aço capítulo 1019 Desmantelando o último bastião do catolicismo parte 2 Enquanto Berengar festejava e dormia dentro de uma aldeia isolada, escondida nos desertos congelados da Islândia. A maioria dos soldados que ele havia levado nesta viagem estava trabalhando rapidamente, investigando o bispado de Reykjavik. Duas equipes de fuzileiros navais trabalharam juntas para derrubar o bispo e seus aliados. O sargento Wolfengel liderou um esquadrão dos melhores fuzileiros navais da Alemanha até a catedral da cidade na calada da noite. Até agora, ninguém foi deixado no prédio, o que lhes deu a capacidade de se esgueirar sem ser notado. Depois de arrombar a fechadura, Wolf foi o primeiro a entrar, onde usou a lanterna na mão para procurar os delitos da igreja. Ao entrar, o sargento Engel e seu esquadrão rapidamente perceberam o quão luxuosa era uma catedral tão atrasada. Sobre o qual eles foram rápidos em comentar. Uma coisa é a grande catedral de Kufstein estar cheia de ouro e prata em todos os lugares que você olha. Afinal, nós construímos a maldita coisa para zombar do papado e sua ganância. No entanto, esta porra de capela de madeira no meio do maldito lugar nenhum é ainda tão luxuoso. Algo cheira peixe aqui. Um cabo acenou com a cabeça e olhou para uma grande cruz dourada, que tinha a figura de Jesus Cristo esculpida em sua viga principal. Ele não pôde deixar de quebrar o terceiro mandamento ao testemunhar tal coisa. Meu Deus do céu, olha isso. Quanto você acha que vale uma coisa dessas? Deve pesar pelo menos uns 30 quilos. Isso é uma cruz para carregar. Os fuzileiros navais continuaram a piscar suas luzes por todo o prédio, procurando por qualquer possível evidência de delito. Por fim, eles foram para os fundos, onde ficava o escritório pessoal do bispo. Uma vez lá dentro, eles vasculharam livros, cartas e quaisquer documentos que pudessem ter em mãos. Foi o sargento Engel, o primeiro a encontrar qualquer evidência contundente. Dê uma olhada nisso. É uma correspondência entre Lothric e o bispo de Reykjavik. É datada de aproximadamente 4 anos atrás, logo após a queda do papado. Neste documento, o bispo informa Lothric sobre a morte do papa, e sugere mantendo isso em segredo do povo da Islândia para que eles possam ser extorquidos. O próximo a falar foi o cabo que já havia encontrado a cruz de ouro. Aqui, acho que tem alguma coisa. São os livros contábeis da igreja. Vejo uma quantia absurda de dinheiro entrando e saindo. Quero dizer, pelo que posso ver aqui, as pessoas estão claramente sendo extorquidas, e uma grande parte disso está voltando para os bolsos de Eric. Claramente, isso é maior do que pensávamos inicialmente. Quanto mais os fuzileiros vasculhavam os documentos do bispo, maior se tornava essa conspiração. Havia cartas de correspondência escritas para outras partes do sindicato de Kalmar, expondo uma enorme quadrilha de tráfico humano de meninos e meninas, muitos dos quais estavam sendo vendidos como escravos. Uma coisa rapidamente se tornou certa. Em todo o norte da Europa havia uma rede de ex-padres católicos e simpatizantes católicos que operavam um comércio ilegal de escravos. A maioria das quais eram crianças levadas da Islândia e vendidas em toda a Escandinávia, onde sofreram sabe Deus quantos abusos. Ao saber disso, o sargento Engel só pôde confiscar as provas e devolvê-las ao seu superior. Isso estava muito além de seu salário. Uma vez a bordo do SMS Linde, ele entregou os documentos ao capitão Victor Weiss, que os olhou com uma expressão sombria no rosto. Após alguns momentos de silêncio, o capitão falou com seu subordinado com um tom grave na voz. Alguém além do seu esquadrão sabe disso. Com um leve aceno de cabeça, o sargento Engel confirmou que apenas ele e seus homens sabiam dessa conspiração. O que permitiu ao capitão dar um suspiro de alívio, onde então explicou em detalhes o que exatamente estava para acontecer. Assim que o outro esquadrão se reportar a mim, darei a eles a mesma palestra que agora darei a você. O que vou fazer é relatar isso diretamente à inteligência imperial. Vou permitir que eles lidem com isso daqui em diante quanto ao resto de vocês. Nenhuma única palavra sobre o que encontraram jamais escapará de seus lábios. O sargento Engel ficou um pouco surpreso ao ouvir esse comentário cauteloso.
Ele não entendeu por que eles não deveriam informar diretamente o Kaiser sobre esse assunto quando ele finalmente voltou de onde quer que ele tivesse ido, e foi rápido em expressar essa preocupação. Não deveríamos alertar o Kaiser? Se ele descobrisse isso, certamente seria capaz de fazer algo a respeito. Com uma palavra pesada, o capitão Weiss balançou a cabeça antes de informar o humilde sargento sobre por que isso era uma má ideia. O Kaiser é um homem brilhante, com um caráter extremamente virtuoso. No entanto, ele também é um homem apaixonado, e a paixão leva à impulsividade. Se ele descobrisse essa terrível conspiração, é perfeitamente possível que ele ficasse tão furioso que ele faz algo tolo como declarar guerra aos seus próprios aliados, em alguma tentativa vã de livrar o mundo desses malfeitores. Embora o Kaiser pudesse ter sucesso em seus empreendimentos, ele provavelmente viraria o mundo contra ele por isso. Acredite em mim quando digo que tais assuntos devem ser reservados para a Rainha-Aranha e sua miríade de asseclas. Essa resposta cautelosa era compreensível quando se entendia o caráter de Berengário. Se havia um crime que o Kaiser mais desprezava, era o abuso de crianças. Na verdade, as leis do Reich em relação a tais crimes eram brutais, mas completamente justificadas. Uma vez condenado, o ofensor seria castrado e enviado para suportar o resto de suas vidas miseráveis em campos de trabalho que eram tão atrozes que você poderia chamá-los de gulags. No mundo moderno, tal sentença pode ser considerada desumana, mas, novamente, Berengar não considerava os abusadores de crianças seres humanos em primeiro lugar. Naturalmente, o sargento Engel entendeu isso e acenou com a cabeça em compreensão. No entanto, havia apenas uma pergunta em sua mente, que ele rapidamente expressou. Espera. Quem é a Rainha-Aranha? Em resposta a isso, o capitão Weiss simplesmente bufou enquanto ria. Era de conhecimento comum entre os oficiais de alto escalão das Forças Armadas quem estava encarregado da inteligência imperial, mas para a base, tal informação era relativamente desconhecida. Assim, quando respondeu à pergunta do sargento, o homem teve dificuldade em acreditar. A Rainha-Aranha é o que a maioria das pessoas que conhecem chamam de Kaiserin Linde von Kufstein pelas costas. Ela pode parecer bonita e inocente por fora, mas na realidade ela é a diretora da inteligência imperial e não tem nada a ver com isso. A mulher mais aterrorizante deste planeta. Quando você chega ao meu posto, lidar com a inteligência imperial é uma ocorrência comum. E garanto a vocês, o Kaiserin é a pessoa mais capaz de rastrear esses conspiradores e fazê-los sofrer um destino mais miserável que a morte, tudo sem causar um incidente internacional. O sargento Engel mal podia acreditar no que ouvia. Os dois Kaiserins eram praticamente ídolos no Reich. Cada homem e menino tinha suas próprias fantasias sobre as duas belezas. Seus apoiadores estavam na casa dos milhões, e geralmente um deles era um fã fanático de Linde ou Adela, mas raramente de ambos. Para Wolf Engel, que estava no acampamento de Linde, ele mal podia acreditar que a deusa de seu coração fosse tal pessoa. Levou algum tempo para sair de seu estupor e, quando fez, ouviu o capitão Weiss latindo ordens para ele novamente. Isso é tudo, sargento. Você está dispensado, e antes de ir, lembre-se de dar minhas palavras ao seu esquadrão. Nenhuma única palavra sobre este incidente deve escapar de seus lábios, entendeu? Só vou avisá-lo uma última vez. Isso tem tornar-se um assunto classificado que cabe à inteligência imperial resolver. O sargento Engel ainda não acreditava no fato de Linde ser conhecida como a Rainha-Aranha e simplesmente acenou com a cabeça em transe antes de sair pela porta. Quanto ao capitão Weiss, ele não pôde deixar de xingar em voz alta quando ficou sozinho. Católicos de merda. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.